Olá, essa é a sétima monitoria de linguagens. Eu sou a professora Ana Luísa Vieira e hoje nós vamos falar sobre o uso da vírgula. Tá? Então, gente, qual que é a importância da vírgula, né? Por que eu vim fazer essa monitoria para vocês? Principalmente na hora da redação, a vírgula ela é um dos elementos mais importantes, assim, para a gente manter um texto coeso e coerente. Né? Então, a vírgula ela tem essa grande importância na frase, ela tem uma função distintiva, principalmente para desfazer ambiguidades, assim, de pausa e de tom, como a gente vai ver nos próximos slides, ok? Então, quando a gente usa a vírgula, né? A primeira coisa que a gente aprende nas escolas é que utilizamos a vírgula para separar elementos, né? Então, nós temos caderno, lápis, borracha e livros fazem parte do meu material. Tenho que comprar alface, tomate, cenoura e brócolis para o jantar. Então, aqui nós temos uma listagem de elementos e a vírgula ela vem para separar esses elementos. A vírgula também, ela vem depois do vocativo. O que é o vocativo? Ele é uma forma linguística, né, que utilizamos para chamamento, chamar o interlocutor no discurso direto. Então, quando a gente fala, Fernando, venha comer, você está fazendo o uso de um vocativo. Então, depois disso, a gente precisa colocar uma vírgula. Mesma coisa no exemplo B. Vossa Majestade, atenda a campainha. Nós também podemos utilizar a vírgula entre o aposto. O que é o aposto? Né? O aposto é o nome que se dá ao termo que exemplifica ou especifica melhor outro elemento, né, de valor substantivo ou pronominal que já foi mencionado na oração. Então, veja o exemplo A. Amanda, irmã caçula de Antônia, vendeu todos os doces. Amanda é o que nessa oração? Ela é irmã caçula de Antônia. Então, esse termo, irmã caçula de Antônia, ele veio para exemplificar, especificar melhor, né, o substantivo Amanda. Tá? Ele é um termo necessário para a oração? Não é um termo necessário para a oração. Se a gente tirasse o irmã caçula de Antônia, ainda faria sentido. Vejamos. Amanda vendeu todos os doces. Então, o que nós temos aqui? A presença de um aposto. E para fazer a marcação desse aposto, nós utilizamos as vírgulas, tá? Então, nós temos o exemplo B. O carnaval, um grande evento, acontece todos os anos. Um grande evento vem para especificar o carnaval, explicar o que ele é. O carnaval é um grande evento e que acontece todos os anos. Então, nós temos o termo um grande evento como um aposto, tá ok? Além de utilizar para listagem, né, de elementos numa oração e para o uso para marcar um aposto e um vocativo, nós também utilizamos a vírgula para omissão de verbos. Veja aqui o exemplo a seguir. Amanda vai de ônibus e Letícia de carro. A vírgula entre Letícia e de veio para omitir o verbo vai. A mesma coisa acontece no exemplo de baixo. Arthur come arroz e Antônio, vírgula, feijão. O que o Antônio faz? Come feijão. O verbo comer está sendo omitido pela vírgula. Então, quando nós temos o mesmo verbo para dois sujeitos diferentes, nós podemos omitir um verbo com a vírgula, ok? Além disso, também nós devemos utilizar a vírgula para separar o local da data. Então, muitas vezes, em uma carta, em um e-mail, em um trabalho, nós precisamos escrever a data, né, com a cidade, o mês e o ano. A gente sempre separa o local do mês.
e do ano, tá? Então, Belo Horizonte, vírgula, março de 2020. Taubaté, vírgula, agosto de 1998. Também devemos utilizar a vírgula depois dos advérbios sim e não. A vírgula ela é usada após esses advérbios quando eles iniciam uma oração, que tem uma função de resposta. Então, essa frase, essa oração, ela vai vir como resposta a algo. Vamos ver o exemplo B. Não, estamos insatisfeitos com a proposta. A vírgula aqui, ela tem um papel muito importante. Por quê? Se a gente tira a vírgula, teremos a seguinte oração: não estamos insatisfeitos com a proposta. Quem não está insatisfeito está satisfeito com a proposta. Então, a gente percebe que a presença da vírgula nessa oração muda totalmente o sentido. Quando nós temos a vírgula, nós falamos: não, estamos insatisfeitos com a proposta. Ou seja, as pessoas, o sujeito dessa oração, está insatisfeito com a proposta. Ele não está satisfeito. Lembra que eu falei no início dessa monitoria que a vírgula ela tem um papel importante, principalmente com a questão da entonação? Então, aqui nós temos um exemplo disso. A vírgula aqui ela tem um papel muito importante para entender totalmente a oração, tá? Então, toda vez que a gente vir com a vírgula, vir com o advérbio não, com esse sentido para iniciar a oração, e você quer transmitir a oração, por exemplo, como na B, não, estamos insatisfeitos com a proposta, a gente precisa trazer a vírgula junto, porque senão ficaria uma frase assim: não estamos insatisfeitos com a proposta, ou seja, estamos satisfeitos. Além disso, é importante a gente lembrar que, tradicionalmente, na língua portuguesa, nós temos uma estrutura sintática da oração, da frase. Nós temos o sujeito, o verbo e o predicado. Então, nós temos aqui, por exemplo, Fernando e Maria foram ao clube apesar de estar frio. O sujeito dessa oração é Fernando e Maria. Foram é o verbo, ao clube apesar de estar frio é o predicado. Quando nós temos uma mudança no formato padrão dessa oração, ou seja, quando nós temos o predicado antes e depois o sujeito e o verbo, nós temos um caso de deslocamento. E quando acontece esse tipo de deslocamento, nós precisamos marcar com o uso de uma vírgula. Então, veja o exemplo abaixo. Apesar de estar frio, Maria e Fernanda foram ao clube. O predicado ele veio para frente da oração. Então, a gente precisa marcar esse deslocamento com o uso da vírgula. É sempre interessante vocês terem isso na cabeça de vocês, porque assim é sempre mais fácil saber quando adicionar uma vírgula ou quando não é necessário. Falando em quando não é necessário, vamos ver aqui também casos de quando não usar a vírgula. Separar o sujeito do verbo. Nós não devemos nunca separar o sujeito do verbo com vírgula. Então, veja aqui. A aluna enviará o relatório amanhã. É a forma certa. Agora, no exemplo B. A aluna, vírgula, enviará o relatório amanhã. Aqui nós estamos separando o verbo enviará do sujeito à aluna, tá? Então, isso não pode acontecer de forma alguma. Separar o verbo do complemento. A aluna enviará, vírgula, o relatório amanhã. Nós não podemos fazer isso, a gente precisa deixar o verbo ligado ao seu complemento, como no exemplo A. A aluna enviará o relatório amanhã. Por último, eu trouxe 2 casos de dúvidas frequentes, com a utilização da vírgula antes do i. Então, a vírgula é usada antes do i, do nem ou do ou, quando há uma repetição da conjunção com qual objetivo? O objetivo de enfatizar. Então, temos aqui um exemplo. Fiz e mais fiz por todos eles.
você está querendo trazer aqui, você está querendo enfatizar o seu esforço. Então, nesse momento, você utiliza o uso da vírgula. Você faz o uso da vírgula. Quando os sujeitos das orações são diferentes, então nós temos aqui Mariana cursou medicina, vírgula, e Marília jornalismo. Nós temos Marília como o sujeito da segunda oração e Mariana como o sujeito da primeira oração. E quando a conjunção transmite o valor de diferença e não de adição. Então, veja o exemplo aqui. Correu o mais que pôde e ainda assim não pegou o ônibus. O i nessa sentença, ele tem a função similar à conjunção mas. Correu o mais que pôde, mas ainda assim não pegou o trem. Então, antes do i com valor de diferença, precisa vir uma vírgula. Por último, nós utilizamos a vírgula antes do que no caso de se tratar de uma oração subordinada adjetiva explicativa. Do que é isso, né? A oração, ela vem com a função de explicar uma coisa da oração anterior. Então, nesse exemplo aqui, nós temos Gregório de Matos, que é a principal expressão do barroco no Brasil, era conhecido como Boca do Inferno. Que é a principal expressão do barroco no Brasil, é uma oração subordinada adjetiva explicativa que explica Gregório de Matos, um termo anterior. Tá? Então, aqui você pode também relacionar com a questão do aposto. É um termo muito parecido com a função do aposto, né? Ele vem para explicar algo antes, na oração anterior. Bom, essas são as referências. Eu agradeço a todos por assistirem até aqui e bons estudos.